tema dessa noite é persona. Eu não sei quantos conhecem o significado dessa palavra. Eu sei que no marketing tem um significado um pouco diferente daquele que nós vamos falar nessa noite, mas eu trouxe aqui o significado da palavra persona para vocês. Muito bem. Persona é a personalidade que o indivíduo apresenta aos outros como real, mas que na verdade é uma variante, às vezes, muito diferente da verdadeira. Então, é aquela personalidade ou talvez aquele perfil que você mostra para as outras pessoas, aquela capa ou talvez aquela máscara que você mostra para as outras pessoas, que é muito, muito distante daquilo que realmente é, e você o faz por algum motivo que a gente vai discutir hoje. Você apresenta quem você é de uma forma um pouco diferente, de acordo com o contexto. Então, talvez na sua escola, você se apresenta de uma forma, talvez no seu trabalho você se apresenta de uma outra forma, talvez na família, talvez até aqui na igreja você está se apresentando de uma forma um pouco diferente, alguma forma talvez um pouco mais conveniente ao meio que você está. Então, isso é persona. Quando a gente fala sobre isso, a gente pensa logo numa personalidade que talvez é criada, ou de uma capa, de um perfil, de uma máscara que é criada. Eu gostaria de discutir isso um pouco com vocês. Mas como que essa máscara é criada? O que motiva eu criar esse perfil? Eu chego num ambiente, eu chego, por exemplo, lá na faculdade, e o que me motiva? Como que essa máscara que eu coloco ali é criada? Bom, pelas preferências dos outros, infelizmente. Quando eu chego na faculdade e eu começo a ver que o contexto de lá é muito diferente da igreja, o contexto que eu estou vendo, os amigos que eu tenho ali, os colegas, pelo menos, que eu tenho ali, são muito diferentes do Change, e eu começo a ver que as preferências deles são diferentes das preferências, dos gostos do pessoal aqui da igreja. Eu percebo que os gostos musicais ou os gostos de tantas outras coisas são diferentes, então eu tento como que me amoldar. Então as preferências das pessoas acabam muitas vezes moldando quem nós somos. Que preferências são essas? Gostos musicais, por exemplo. Um exemplo claro disso foi quando eu me mudei para Goiás, e eu cheguei lá, e eu não tinha muito contato com música sertaneja. Mas quando eu cheguei lá, logo assim, já ansioso para compartilhar aquilo que eu estava ouvindo com as outras pessoas, e eles vieram, não, deixa eu te passar uma música por Bluetooth, né? Não tinha Spotify, deixa eu te passar uma música aí. Aí começaram a me passar um sertanejo ruim, e eu ouvi aquele negócio lá, só que eu queria ser aceito ali. Eu queria ser aceito na escola, eu era a única pessoa vinda de fora, e eu comecei a ouvir e falei, nossa, mas é muito bom, eu não acredito que eu não conhecia sertanejo, é muito bom, realmente, com certeza, as músicas aqui de Goiás são as melhores do Brasil, né? Fazendo aquela capa e tudo mais. E aí, os gostos musicais daquelas pessoas, as preferências delas, moldaram um pouco quem eu era. E toda vez que eu ia, talvez ali na escola, eu estava um pouco diferente do que eu estaria em casa, porque em casa ninguém ia escutar música sertaneja, porque ninguém pelo menos conhecia naquela época lá em casa. Mas na escola todo mundo ouvia, então me moldou um pouco isso e foi criando essa personalidade. O que mais? Vestimentas. Vamos colocar aqui, talvez você menina, que chegou na faculdade ou no trabalho, vamos colocar aí faculdade, e você que talvez estudou aí na escola adventista, ou talvez você que estudou aí em algum colégio cristão. Eu, por exemplo, estudei no Colégio Batista, aqui mesmo no estacionamento. E tantos de nós, às vezes, tivemos uma criação, até em escola, muito diferente do que estava, por exemplo, no ensino médio ou que tem na faculdade. E talvez você, menina, quando chegou lá e viu as meninas usando umas roupas que você não tinha visto nenhuma amiga sua usando, ou talvez não era muito comum, você via pessoas assim na rua, mas não era muito comum. E talvez depois de um tempo, quando você foi fazer compras, você teve a preferência por comprar uma roupa um pouco parecida com as delas, para você não se sentir assim tão diferente, tão distante. E talvez você foi mudando a sua vestimenta pouco a pouco, né, a cada compra que você foi fazendo, para se parecer com essas pessoas. Então, talvez, não só os gostos musicais, como as vestimentas das pessoas podem acabar moldando quem você é, na frente delas, pelo menos. O que mais? Humor. Bom, todos nós, com certeza, já passamos pela situação de chegar ali na sala de aula
e antes do professor começar a aula, ou às vezes até ele já estava dando aula, o pessoal fazer uma piada e essa piada não ser assim, não seria uma piada que a gente contaria aqui no culto, não seria uma piada que a gente contaria talvez ali no corredor, porque a gente está na igreja, mas essas piadas um pouco sujas sendo contadas ali, e talvez na primeira vez você nem ia rir, mas você viu todo mundo rindo, e você, é engraçado mesmo, e começou a rir, e você começou a ver que para você ser aceito ali, você precisava rir das piadas deles, e você precisava mudar um pouco o seu humor, pelo menos enquanto você estava ali na escola, pelo menos nesse contexto você tinha que mudar o seu humor. Atitudes, talvez você nunca colou na prova, até chegar naquela sala com aqueles indivíduos, com aquelas más influências que te levaram a fazer isso, ou talvez você era um desses, né? Não vou perguntar isso, mas talvez você nunca colou na prova, e chegou num lugar lá, e as pessoas começaram a falar, não, vamos aqui colar, passa cola, e você falou, não, tá bom, pelo menos passar cola, não vou pegar, mas passar não tem problema, né? Então talvez você é um daqueles que nunca pegou cola, mas sempre passou, né? Muito inteligente você. E você passou a prova e prejudicou os seus amiguinhos. Então, as suas atitudes às vezes começaram a mudar. Talvez as suas atitudes, a sua fala, alguns comportamentos começaram a mudar depois que você entrou em contato com algum certo grupo de pessoas. E talvez, depois de muito tempo, talvez depois daquele primeiro ano do ensino médio, segundo ano, terceiro ano, se os seus pais fossem na sala de aula e vissem você naquele momento, não iam reconhecer o filho ou a filha que eles têm. Isso é uma realidade na vida de vocês, pelo menos no passado, todo mundo já mudou. No passado, era essa a realidade? Vocês mudando tanto a sua personalidade na hora que se tornavam irreconhecíveis para os seus pais? Relacionamentos. Se chega nessa parte que você talvez começa até a se afastar de algumas pessoas porque não são tão populares, ou talvez começar a fazer bullying com alguma pessoa, ou talvez nem falar mais com alguma pessoa que era da igreja, talvez você estuda com alguém, ou já estudou com alguém que era até da igreja, mas como essa pessoa não era muito popular, você só falava com ela aqui no Change, lá na sala nunca falava. Isso acontece com vocês? Bom, eu vi isso acontecendo muito, e já participei, infelizmente, de algumas dessas coisas. Isso acontece porque a gente se deixa influenciar. A gente se deixa influenciar pelas outras pessoas, e essa nossa persona que a gente apresenta ali na faculdade, ou no trabalho, ou em qualquer contexto, acaba sofrendo algumas alterações por causa das preferências dos outros. Certo? Posicionamentos. Esse talvez é o pior. Vocês estão vendo? Posicionamentos, dá para ver? Não dá. Posicionamentos. Talvez você tenha convicções bem fortes, talvez você tenha uma moral bem enraizada, você participou da IBD, você foi ensinado aqui na igreja, você participou do Kids, ou mesmo seus pais te deram uma educação muito boa, e a sua moral é muito boa, muito elevada, você tem posicionamentos diferentes das outras pessoas, só que as suas posições, as suas convicções, até mesmo as suas convicções começam a mudar. E talvez, diante de tudo isso, depois que os seus gostos musicais, vestimentas, humor, atitude, relacionamentos e até posicionamentos começam a mudar, talvez essa persona aí que começa a tomar conta de você e ela vem para casa com você. Talvez a sua personalidade de fato comece a mudar e você começa a ser amoldado por tudo isso, pelas preferências das outras pessoas. Mateus 5, 13 a 16 diz que nós devemos ser sal e luz no mundo. Só que quando eu me deixo influenciar e me deixo ser moldado por todas as preferências alistadas das outras pessoas, eu falhei terrivelmente nessa minha tarefa. Eu falhei em ser sal e luz, comecei a perder o meu sabor e, na verdade, comecei a ser influenciado. Ao invés de eu cumprir essa missão que eu tenho aqui na terra, não só de glorificar a Deus, mas de influenciar pessoas e pregar o Evangelho, eu comecei a ser influenciado e comecei a virar, na verdade, aquelas mesmas pessoas que talvez eu condenava, aquelas mesmas pessoas que eu dizia, poxa, eu nunca quero ser igual a essa pessoa, ou que atitude horrível. Talvez, ao decorrer do tempo, você comece a se parecer com ela. Essas coisas não acontecem da noite para o dia. É um dia após o outro que vai acrescentando cada vez mais novas atitudes, novos pensamentos na sua cabeça. E talvez dia após dia você vai tirando algumas barreiras que você tinha, e tirando,
até o ponto que você não tem barreira nenhuma, até o ponto que talvez essas piadas já são fraquinhas para você, até o ponto que talvez uma pornografia em filme e tudo mais, para você nem faz sentido. Isso aí poderia ser categoria livre, porque nem afeta a mim mais. Será que isso tem acontecido conosco? Será que a gente tem perdido o nosso sabor? Será que a gente tem parado de influenciar e começado a ser influenciado? Muito bem. O nosso desejo de agradar a outros atrapalha o nosso dever de agradar a Deus. Eu gostaria que vocês ficassem com essa frase na mente de cada um de vocês, porque essa é a grande verdade por trás dessa pregação, essa é a grande verdade por trás do tempo que nós estamos tendo aqui. O desejo de agradar a outras pessoas te atrapalha em agradar o seu Deus, que na verdade é um dever. Você tem o dever de agradar o seu Deus, de dar glórias a Deus, de ser como um aroma agradável ao seu Deus, de honrar o seu Deus. Só que, por tanto querer agradar as outras pessoas, ou talvez ir se amoldando as outras pessoas, isso te atrapalha na sua tarefa mais importante, que é agradar o seu Deus. Então, o nosso desejo de agradar a outros atrapalha o nosso dever de agradar a Deus. Muito bem. Agora, quando a gente pensa a respeito dessas personalidades, você pode talvez, nesse momento da mensagem, você pode pensar, não, eu não sou assim tão hipócrita. Não, você pode ter descrito uma pessoa muito radical. Que talvez eu até já mudei um pouco o meu gosto musical, ou talvez eu já ri de uma piada que não devia. Eu não tenho uma outra personalidade, eu não sou doido, eu não sou louco, eu não tenho isso, e isso que você está falando é muito extremo. Eu vou dar um spoiler aqui de um filme e uma série. Eu não sei se vocês assistiram o filme Fragmentado. Já assistiram? Fragmentado? Temos aqui esse seguinte personagem, esqueci o nome dele agora, não sei se alguém lembra, mas ele tem 23 personalidades, 23. E essas 23 personalidades, cada hora uma das personalidades vai assumindo o corpo desse tal personagem aí. E as pessoas, quando olham para isso, pensam, cara, esse cara aí, realmente, ele é um extremo, entendeu? Ele muda muitas personalidades, aí você já está falando de ficção, mas eu não. Às vezes é só uma coisinha ou outra, só para eu ser aceito em determinado ambiente. Talvez você já assistiu a série, esse talvez seja mais spoiler ainda, talvez você já assistiu a série Bates Motel. Quem já assistiu Bates Motel aqui? Poucas pessoas. O filme, pelo menos. Mas eu vou falar agora da série. A série tem dois personagens bem principais, que são Norman Bates e Norma Bates. Norman Bates é esse rapaz aqui. E Norma Bates é a mãe dele. Só que às vezes ele acha que é a mãe dele. E ele acaba se comportando como ela. E ele também tem esse distúrbio de personalidade. Então nós temos aqui uma pessoa com 23 personalidades, uma aqui que tem pelo menos 2 personalidades, e esses sim são casos bem extremos. Mas eu gostaria de contar a história desse terceiro personagem aqui. Vocês repararam alguma coisa diferente nele, da imagem anterior? A barba, muito bem. É uma história que eu vou contar para vocês. Esse sou eu. Em que lugar? No Palavra da Vida, em Benevides, no Pará. Eu morei lá durante 4 anos. E em determinado ano, 2016, eu estava no 3º ano, e alguma coisa era muito difícil lá no Palavra da Vida. Nós tínhamos 2 regras muito... que a gente não entendia, não vou falar sem noção, mas regras que talvez não eram tão atuais. Uma delas é que a gente não podia ir no cinema, nem em um momento. Não podíamos ir no cinema enquanto a gente estava em aula, e nem nas férias. Porque era uma regra antiga, lá do Palavra da Vida, quando foi fundado, que o cinema não era um lugar muito bom para pessoas de Deus, cristãos, frequentarem. Aqueles cinemas de carro e tudo mais, que poucas pessoas assistiam de fato os filmes. Então não era um lugar muito bom. Então por isso o Palavra da Vida mantinha essa regra que não podíamos ir no cinema. Essa regra caiu, graças a Deus. No meu 2º ano, essa regra caiu e eu pude finalmente ir no cinema, junto com todos os amigos. Eu lembro que no primeiro dia que essa regra caiu, nós levamos a pessoa responsável pelas regras no cinema, e ele fazia mais de 20 anos, alguma coisa do tipo, que não ia no cinema. E eu lembro que nós assistimos Drácula. Nada a ver um filme para um missionário lá assistir, mas, enfim, levamos ele lá e essa regra caiu, graças a Deus. Mas tinha uma outra regra muito ruim lá, que talvez alguns de vocês, já vendo aqui, não iam gostar.
era a regra que não podia ter barba. Não podia ter barba. Não sei os motivos, talvez porque a gente não ia estar muito apresentável, talvez porque antigamente, não sei. Quem que bolou essa regra? Eu sei que não podia ter barba. Mas eu estava de boa com isso, porque eu não tinha barba. Então eu não tinha nenhum problema com isso, não nascia, não precisava de gilete, nem nada. Então era uma regra que eu esquecia. Só que aconteceu o seguinte, essa regra caiu. E em 2016, eu lembro que o diretor do Palavra da Vida, ao invés de ter ali o culto de manhã, teve o anúncio de que podia ter barba. Eu lembro que inclusive um dia antes, todos nós já sabíamos, porque o pessoal do Palavra da Vida Atibaia contou para a gente por WhatsApp. E a gente já estava ansioso por esse anúncio. Teve pessoas do dormitório que inclusive levaram o gilete para deixar na mesa do diretor na hora que ele anunciasse isso. Mas enfim, estava uma várzea toda acontecendo ali, todo mundo já gritando, e ele enfim anunciou que podia ter barba. Nesse momento, eu fiquei um pouco em pânico. Por quê? As pessoas iam descobrir que eu não tinha barba. E não ia ficar muito bom para mim. E o que aconteceu naquele mesmo dia? Todo mundo começou a parar de aparar a barba, né? E tem umas pessoas aí que não sei que deficiência tem no rosto, que em 12 horas já estava com barba. E aí essas pessoas já estavam ali se achando, os bambambam, tudo com barba. E a gente ali falou, não, é que a minha demora a nascer, então é só esperar um pouquinho. E passou uma semana, tinha uns caras já fazendo quase trança na barba. E eu e mais alguns ali sem barba, né? Até que, passado algumas semanas, algumas pessoas começaram a ver ali uns fiapos ou outro aqui no meu rosto. E também de outros alunos, não estava sozinho não. E aí começou a nascer um pouco de barba ali. E eu comecei a deixar, por mais que eu não gostava da minha barba, eu não gostava, nem me importava tanto com barba, e até aquele momento eu nem lembrava dela. Eu nem precisava parar nem nada. Só que o que aconteceu foi que, quando eu vi todo mundo com barba, eu fiquei com vontade também. E eu falei, eu vou deixar. Mesmo eu não gostando tanto, mesmo estando feio, eu vou deixar. E começou aquelas coisas feias, né? A nascer em mim e mais uns ali. Aí começou bullying e tudo mais, mas isso não vem ao caso. Acontece que, qual foi a minha motivação de deixar aquela barba falhada? Ainda é um pouco falhada, mas o que aconteceu no meu coração para deixar aquela barba? Aconteceu temor a homens. É isso que eu gostaria de falar hoje. Aconteceu que eu estava com medo de não ser tão aceito pelas pessoas. Eu estava com medo de talvez eu ficar um pouco separado. Eu estava com medo de as pessoas começarem a me zoar. Eu estava com medo de as pessoas falar que eu era a criança lá, por mais que eu só tinha 19 anos ainda, e tinha uns de 25, 30. Mas eu não queria ficar para trás. E mesmo estando feia, mesmo não gostando tanto, eu quis deixar crescer e quebrei o meu gilete também, que eu nunca nem tinha usado, né? Mas quebrei ele. E comecei a ter essa barba por uma motivação simples. Porque eu queria agradar as outras pessoas, eu queria me encaixar. Eu não queria ficar separado das outras pessoas. Só que o que eu comecei a descobrir lá na Palavra da Vida mesmo é que eu lutava com temor a homens. Eu tinha temor a homens. Eu tinha mais medo do que as pessoas podiam pensar de mim do que o meu Deus pensaria de mim. Eu tinha mais medo do que as pessoas podiam ficar falando ali de mim do que eu realmente sei que eu sou em Cristo. Eu tinha medo das outras pessoas, esse temor, eu tinha essa ansiedade. E eu queria que as pessoas falassem bem de mim, em todos os contextos. E eu me arrisco a dizer que a maior parte de vocês aqui tem um pouco de temor a homens também. Esse pecado não é muito falado em nosso meio, e talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido uma pregação a respeito disso. Mas temor a homens é um pecado horrível, e é um pecado que agride diretamente ao nosso Deus. Por isso eu gostaria de falar dele nessa noite. Muito bem, o que é temor a homens? Temor a homens, para começar, é o oposto do temor do Senhor. Quem aqui já leu Provérbios? Provérbios 1, cada dia, alguma coisa do tipo. Provérbios fala muito sobre o temor do Senhor. Fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Fala que nós precisamos, de fato, temer a Deus e consagrar nossa vida a Ele. E é um temor a Deus que, na verdade, é como uma reverência a Deus. É uma reverência, ao mesmo tempo reconhecendo como Ele é grande. E é uma forma da gente se colocar totalmente debaixo dele e falar,
Deus, eu temo ao Senhor, eu sei que o Senhor é perfeito, grande, muito maior do que eu, o Senhor é santo, eu não sou santo, eu sou pecador, e o Senhor é tão bonito que eu preciso te reverenciar. Esse é o temor do Senhor que a gente tem que ter todos os dias, e que o livro de Provérbios fala tanto. Mas temer a homens é exatamente o oposto. É exatamente eu me importar mais com a opinião das pessoas do que com a opinião do meu Deus. É eu começar a deixar essa ansiedade, esse medo pela opinião das outras pessoas, dirigir as minhas atitudes, o meu dia a dia, e eu acabar esquecendo que a minha prioridade é temer ao meu Deus. O que mais? É confiar e depender dos homens, e não de Deus. Eu confiar nas pessoas, confiar na opinião das pessoas, confiar talvez até na segurança das pessoas. Eu não estou em segurança enquanto eu não tenho um grupo para me proteger, enquanto eu não sou aceito nesse grupo, enquanto eu não tenho pessoas que falam, não, ele é nosso, nós somos um grupo, nós somos amigos e a gente protege um ao outro. E eu começo a querer mais esse tipo de segurança, ou esse tipo de confiança e abrigo, do que a confiança em Deus, do que a segurança que eu tenho em Deus. Então eu começo a depender das pessoas e não do meu Deus. É esperar dos homens o que somente Deus pode dar. É esperar que as pessoas vão preencher aquele vazio do meu coração, que somente Deus pode preencher. É esperar que talvez o amor de 5 ou 6 pessoas que eu encontrei ali vai ser o suficiente para o meu dia a dia, e não vai. É esperar que a aceitação daquelas pessoas vai ser suficiente para resolver todos os problemas da minha vida. Mas não vão, porque somente a aceitação de Deus, o favor de Deus, o amor e cuidado de Deus que preenche o meu coração, e esse vazio então some. Mas quando eu temo a homens, eu acho que isso vai acontecer. Eu tenho esperança nisso. Por isso, o nosso desejo de agradar a outros atrapalha o nosso dever de agradar a Deus. Então, dá para perceber que é muito oposto. É oposto uma coisa da outra. Ou eu agrado a Deus, ou eu agrado os homens. Ou eu sou amigo de Deus, ou eu sou amigo do mundo. A Bíblia sempre fala essas comparações. E aqui, principalmente no livro de Provérbios, em Gálatas também, a gente vai ver que ou eu temo a Deus, ou eu temo as pessoas. Ou eu agrado a Deus, ou eu agrado as pessoas. Então eu tenho que tomar uma decisão. Muito bem. Quais são os frutos do temor aos homens? O que ele gera no nosso coração? Primeiro de tudo, ansiedade. Eu acabo ficando muito ansioso, porque eu não sei o que as pessoas estão pensando de mim. Então, talvez quando eu estou me arrumando para vir aqui para o Change, e eu tenho temor a homens, talvez eu descobri hoje que eu tenho temor a homens, e eu estou me arrumando, e eu falo, não, eu não vou com essa roupa, eu vou com essa, não, eu vou pentear o cabelo de outra forma, eu vou fazer alguma coisa, porque senão as pessoas vão falar de mal de mim, senão eu não vou ser aceito, senão talvez alguém lá no rolê vai soltar uma piadinha dessa minha camiseta velha, alguma coisa vai acontecer, e eu não posso deixar isso acontecer, porque eu tenho que ser popular ali, porque eu tenho que ser aceito por aquele grupo, eu não posso ser descartado por eles. Se eu for descartado por esse grupo, o que vai sobrar de mim? Se você não está perto de Deus, realmente não te sobra nada. Ansiedade. O que mais? Incapacidade de dizer não. Talvez você realmente estava em algum desses contextos, faculdade, trabalho, alguma coisa do tipo, e as pessoas te dando conselhos, orientações, e você simplesmente não sabe dizer não, porque você foge de todos os conflitos. Hipocrisia. Hipocrisia porque você é uma pessoa em casa, uma pessoa na faculdade, uma pessoa no trabalho, uma pessoa aqui na igreja, talvez até aqui na igreja e lá na sua casa você é diferente. Talvez você é um pouco mais, você fala um pouco mais aqui, quando chega em casa você se cala porque você não gosta de conversar, não tem relacionamento com seus pais. Talvez isso está acontecendo com você. E porque você teme a homens, você começa a desenvolver essa hipocrisia. Covardia. Muitas pessoas acham que fugir de conflitos é sempre a melhor opção. Fugir de conflitos, não confrontar ninguém, mas você viu que alguém está mentindo ali. Não, mas eu não vou confrontar, não posso julgar. Né? Só Deus julga, só Deus fala, eu não posso julgar, não posso falar com ninguém. Então, cada um com seu pecado, deixa lá, e você acaba se omitindo. Você acaba dando um passo para trás e sendo sim covarde. Covarde em ir lá e se posicionar, em exortar o pecado, buscar a paz, só que primeiramente buscar a paz com Deus. Às vezes a gente quer evitar conflitos com as outras pessoas, mas a gente não tem problema nenhum em estar em conflito com Deus. E isso é muito grave. Eu não posso estar em conflito com meu Deus. Eu tenho que buscar a paz primeiramente com o meu Deus.
E aí sim, eu vou buscar a paz com as outras pessoas, mas eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu quero sim promover a paz no meu grupo. Eu quero sim promover a paz no trabalho, na faculdade, na minha família, aqui no Change, mas não às custas da desobediência a Deus. Não às custas da omissão, de não falar, não exortar um pecado. Você não pode colocar isso em jogo. Mentira. Às vezes também, outra coisa que acaba surgindo do temor a homens é a mentira. Porque para você conseguir se dar bem com um grupo aqui, ao mesmo tempo se dar bem com outro grupo, ao mesmo tempo se dar bem com seus pais, e ainda pensa que está se dando bem com Deus, você tem que mentir para todo mundo, a ponto de chegar um momento que você nem sabe exatamente o que é verdade, o que é mentira. Você não sabe para quem você mentiu aquilo lá, você tenta, talvez seria até melhor num caderninho, para você anotar suas mentiras, para você ver para quem que você está mentindo, para quem está falando a verdade, de tanta mentira, tudo para ser aceito em determinados grupos. Em último lugar, medo. Você vive um medo constante quando você teme a homens. Porque os homens nunca vão satisfazer os desejos do seu coração. As pessoas nunca vão satisfazer. Então você sempre vai continuar com aquele buraco no seu coração. Você nunca vai se sentir realizado. Você pode agradar todo mundo aqui da igreja, mentindo para todo mundo, vestindo a roupa que todo mundo quer, colocando o cabelo para a esquerda, colocando o cabelo para a direita. Você pode buscar a aprovação de todo mundo. Mesmo assim, você vai continuar com medo, porque se entrar alguém nessa porta, você não sabe se aquela pessoa vai gostar ou se você vai ter que mudar de novo. Porque você sempre vai mudando, tentando agradar as outras pessoas e vive com medo. Só não tem medo de desagradar ao seu Deus. O que o temor a homens promete? Promete atenção, promete que você vai ser o centro da conversa, promete que você vai ser ali uma pessoa amada, ele promete aprovação, promete a boa vontade das outras pessoas. Talvez você acredita na mentira, que se você for aceito por aquele grupo, se você for aprovado por aquele grupo, então eles vão te servir agora. Talvez eles agora, você vai poder ficar um pouco calmo e eles vão cuidar de você. Só que o homem é pecador. Romanos diz isso de forma muito clara, todo mundo peca. E talvez aquela pessoa que te aceitou e falou, não, você é meu brother, ele vai acabar dando as costas para você porque ele é pecador. E com quem que você vai ficar? Se você dá as costas para o seu Deus, para se juntar com as outras pessoas, você está confiando nos homens. Maldito o homem que confia no homem. A Bíblia fala de forma muito clara. Segurança. E essa é a parte mais irônica de tudo isso. Você pensa que você vai ter segurança se você agradar as outras pessoas. Se eu agradar os meus pais, se eu agradar o professor da faculdade, se eu agradar o meu chefe, se eu começar a agradar todo mundo e fazer aquilo que eles pedem, mesmo se essas coisas confrontam a palavra de Deus, então eu vou ter segurança e vou poder viver em paz. Só que você não vai estar em paz, não vai estar em paz com Deus. Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Quem teme ao homem arma ciladas para si mesmo, em outras versões. Então, quem busca segurança temendo a homens, na verdade não sabe, mas se ler esse texto aqui vai ver que está fazendo exatamente o oposto. Você não vai ter essa segurança que você tanto acha que terá. Você não vai ter esse sentimento de pertencimento ou de aprovação, porque você arma ciladas para si mesmo. Você vai cair nos seus próprios pecados. As pessoas vão te derrubar porque são pecadoras. E você não vai encontrar um chão sólido para você ficar. Não vai encontrar lugar seguro. Mas quem confia no Senhor está seguro. Para que a gente possa entender um pouco melhor, olha como esse texto acontece. Quem teme aos homens, ou quem confia no Senhor, totalmente o oposto. Quem teme aos homens, mas quem confia no Senhor. Duas atitudes contrárias. Cai em armadilhas, se você teme aos homens, e está seguro, se você confia no Senhor. É exatamente o oposto, exatamente o oposto. E essa é a verdade mais clara aqui dessa noite. Se você confia em Deus, aí você tem segurança. Essa palavra, inclusive seguro, ela é usada para uma pessoa que fica num alto lugar, protegida de tudo. Porque quando você está com o seu Deus, quando você está vivendo uma vida de piedade, de consagração, você está perto do seu Deus e você se importa com a aprovação do seu Deus, aí sim você está seguro. Pode acontecer o que for, mas você está seguro. Você está seguro mesmo as circunstâncias
todas ruins. Você está seguro mesmo quando todo mundo da igreja começou a falar mal de você, todo mundo parece que está contra você, virou seu inimigo. Mas se você está buscando a aprovação de Deus, você não está em perigo, você está em completa segurança, porque você está buscando a aprovação de um Deus criador de tudo, um Deus santo, e não de pessoas falíveis, pessoas que são frágeis, pessoas que cada hora tem uma mente diferente, hora faz isso, hora faz aquilo. Quando você entende que do lado das pessoas, do lado da aprovação das pessoas, você não vai conseguir nada, você não vai conseguir essa segurança, e se volta para Deus, aí sim você vai ter uma paz. A Bíblia fala em Filipenses 4, que quando a gente entrega as nossas orações a Deus, os nossos anseios, as nossas angústias, quando a gente fala com Deus e entrega tudo isso a Ele, a gente finalmente tem uma paz. E é uma paz que excede todo entendimento, ou seja, é uma paz que nenhuma pessoa consegue entender de fato, completamente. Como que uma pessoa que é odiada por um grupo inteiro, uma pessoa que sofre bullying por todo mundo da sala, consegue viver em paz? Porque ela está do lado de Deus, porque ela entregou os seus anseios, suas angústias, os seus medos a Deus. E Ele cuida dos seus, Ele cuida dos seus filhos, cuida não só externamente, mas Ele cuida do seu coração, Ele cuida dos seus sentimentos. Mas você tem que tomar a decisão certa. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Então, se eu sou maldito se eu confio nas pessoas, ou se eu acho que a minha força está aqui, nas outras pessoas, ou talvez na minha própria força, ou talvez nesse mundo. Eu sou um tolo. Sou um tolo, se eu acredito nisso, mas cujo coração se afasta do Senhor. Se o meu coração está longe de Deus, já era para mim. Eu sou realmente uma pessoa maldita. Eu sou uma pessoa que, com certeza, não vou estar em paz, não vou estar me sentindo em segurança. Eu posso ser o presidente, eu posso estar sendo protegido por várias pessoas, eu posso ser um bilionário, eu posso ter tudo o que eu sempre quis, mas eu não vou ter um sentimento de que meu coração está realmente satisfeito, não vou ter um sentimento de paz, porque por várias formas a Bíblia nos mostra que isso não vale a pena, não vale a pena. Não só não vale a pena quando você morrer e o seu destino no céu, não, tudo bem, todo mundo quer ir para o céu, mas não vale a pena aqui na terra, não vale a pena viver aqui na terra confiando em homens. Em resumo, temor a homens é incredulidade. Por que é incredulidade? Por que é talvez falta de confiança? É falta de confiança no seu Deus. Incredulidade em várias coisas. Incredulidade da nossa posição em Cristo. Você talvez teme a homens, talvez você busque a aprovação das pessoas, porque você talvez lá no fundo, por mais que você fala que confia em Deus, você confia na palavra dele, você é cristão, você é crente, você é gospel, enfim, você pode falar tudo isso, mas talvez lá no fundo você não acredita de fato que Deus cuida de você. Talvez você não acredita de fato que Deus te perdoou de verdade. Como eu posso certificar? Como é que eu posso saber que realmente lá na cruz aconteceu tudo isso? É melhor eu buscar a aprovação das outras pessoas. Então talvez lá no fundo uma semente de incredulidade está nascendo no seu coração. E esse pecado, essa dificuldade não pode ser jogada para o lado. Você tem que tratar isso. Porque você não pode ter incredulidade no seu Deus. Você vai viver constantemente em conflito consigo mesmo, se você não crer em Deus de fato e confiar nele de fato. Porque só nele dá para confiar. Não dá para confiar em mais ninguém. Então, se você tem dificuldade de confiar em Deus, você está perdido aqui na terra. Nosso destino com Cristo. Às vezes você talvez, além de não acreditar nessa sua posição em Cristo, talvez ainda pior, você duvide do próprio Deus. Ou talvez lá no fundo você pense, será que eu sou ateu lá no fundo? Será que eu não confio de fato no meu Deus? Será que lá para frente, quando eu tiver um pouco mais vivido, quando eu já tiver com mais anos aí nas costas, eu vou entender isso? Ou será que quando eu vou chegar lá no meu leito de morte, e aí eu vou perceber que nada disso era real? Será que essa semente de incredulidade está no seu coração? Somente Deus pode sondar o seu coração agora. E a minha oração é que Deus fale ao seu coração. Porque se tiver, hoje é o dia de tratar. Não fica pensando que, poxa, mas é muito vergonhoso eu admitir que eu tenho um pouco de desconfiança. É muito vergonhoso eu admitir que talvez eu acredito que Deus nem exista.
ou que Ele não cuida de mim. Mas vergonha maior é você chegar no dia que Deus for te buscar e você não ter entregue de fato a sua vida a Ele. Por isso, tome uma decisão hoje. Fala com Deus, Deus, eu estou um pouco envergonhado, mas eu quero sentir essa certeza. Eu já passei por isso. Quando eu era ainda um pré-adolescente, eu lembro que eu estava tomando banho e começou a vir um pensamento na minha mente de que, será que eu sou salvo de fato? Será que Deus existe? Será que tudo isso é uma mentira? Será que eu acredito nisso só porque eu nasci numa família cristã? O que está acontecendo? Eu comecei a ficar com muitas dúvidas. E eu fiz a seguinte oração, falei, Deus, por favor, dê uma certeza no meu coração. Se a minha mente começar a ir um pouco mais longe, eu vou entrar em parafuso, eu vou ficar louco. Por isso, me traz a estabilidade que eu não consigo ter nesse coração feio, nesse coração tão frágil que eu tenho. Só você pode me dar essa estabilidade. Só você pode me dar essa confiança. Então faça essa oração. Se você está nessa situação hoje, peça que Deus te dê a certeza da salvação. Peça que Deus te dê a certeza do agir dEle. Peça que Deus te dê essa certeza do amor dEle por você. E do seu destino final com Cristo, da sua posição em Cristo. A gente falou de várias coisas semana passada sobre quem nós somos em Cristo. Nós somos redimidos, nós somos adotados, nós somos filhos de Deus. Mas talvez você está começando a duvidar disso. Então faça uma oração particular. Eu não posso fazer isso por você. Faça uma oração e fale, Deus, eu não consigo encontrar estabilidade no meu próprio pensamento. Então me dê essa certeza. Eu te peço, continue orando e falando com Deus. Tem um teólogo muito conhecido, que agora eu não estou me lembrando o nome dele, estou com medo de falar o nome errado, estou com 2 pessoas na mente. Mas esse teólogo, ele estava lá na Europa num período que ele tinha mudado de ministério e ele começou a rever todas as suas convicções, todos os seus posicionamentos. Eu acho que foi Schaeffer. E ele começou a rever as suas posições, seus pensamentos e voltar ao início daquilo que ele realmente acreditava, voltar àquela primeira decisão que ele teve de confiar de fato em Deus, de acreditar que Deus existe. E ele voltou tudo isso para que ele pudesse ter a certeza necessária para poder caminhar, certeza necessária para continuar o ministério, certeza necessária para entrar em mais um dia, porque ele não toleraria entrar com essa instabilidade. Por isso ele voltou atrás, começou a pensar nas suas decisões, nas suas primeiras convicções, para que pudessem ser bem firmadas na palavra de Deus e no próprio Deus, porque só Ele dá essa estabilidade nas nossas emoções, só Ele dá essa estabilidade no nosso coração e na nossa mente. Além disso, muito provavelmente você tem incredulidade da gravidade que esse pecado é. Isso aconteceu comigo. Eu já tinha ouvido talvez 1 ou 2 vezes essa palavra temor a homens, antes dos meus 17 anos. E eu fui lá para a Palavra da Vida. E quando a gente chega lá, a gente faz esse trabalho bem grande sobre a nossa vida e tudo mais. E no final do trabalho, o professor lá, o pastor, ele acaba mostrando as possibilidades de que provavelmente você está lutando com aquele pecado. E ele colocou no meu trabalho bem grande, temor a homens. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei até um pouco aliviado naquele momento. Porque eu não conhecia de fato esse pecado e não acreditava na gravidade dele. Eu pensei que talvez se ele colocasse mentiroso, ou adúltero se fosse, ou alguma coisa assim, briguento, se ele colocasse alguma coisa aí, eu ficaria chocado, porque esses pecados são graves, né? Mas como ele colocou temor a homens, naquele momento, eu não entendi direito. E eu pensei, então não sou tão pecador assim. Acontece que temor a homens é um pecado muito grave. E você só vai conseguir lutar com ele quando você entender a gravidade dele. Quando você entender que não temer o seu Deus, e ao contrário, temer as outras pessoas no lugar de Deus, é gravíssimo. E pode te afastar cada dia mais do seu Deus. Por isso, se você luta desse mesmo pecado que eu lutava e continuo lutando, tome uma decisão hoje. Fale com Deus, peça para que Ele possa mudar a sua vida. Busque conselheiros aqui no Change, fale com alguém da equipe. Eu tenho um livro para indicar, o Desejo de Agradar a Outros, do Lu Priolo, por exemplo. É um livro muito bom a respeito disso. E se você precisa de ajuda, tome a decisão de buscar ajuda nesse momento. Fale com Deus nessa noite e busque ajuda enquanto é cedo, para que você não venha cair nesse gravíssimo pecado que é o temor a homens. Muitas vezes nós acreditamos na mentira de Satanás. Nós acreditamos que o nosso valor pessoal, ele depende do nosso desempenho mais da opinião dos outros.
Eu sou uma pessoa muito valorosa se eu tenho muitos talentos, se eu consigo fazer muitas coisas, se eu sou talvez uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa com fama. O meu valor pessoal, eu acredito na mentira que é de acordo com o meu desempenho e com a opinião das outras pessoas, mas isso não vale de nada para Deus. O que é o valor pessoal para Deus? É o sacrifício de Cristo por mim, mais a opinião que Deus tem de mim, em Cristo. Porque quando Deus olha para nós, Ele olha para Cristo, e Ele vê a justiça de Cristo, não a minha. De fato, se Ele olhar para o meu coração, eu estou perdido, eu vou para o inferno na hora, porque só tem pecado aqui, só tem sujeira. Mas como Cristo morreu por mim, Ele olha para o sacrifício de Cristo, olha para a opinião que Deus tem de mim em Cristo, quando Ele olha para Cristo. Por isso eu tenho um valor pessoal. Então, se você já ouviu por aí que você tem um valor muito grande, que Deus, ele precisa te servir porque você é um cara muito bom, se você é um cara muito bom, não acredita nisso. Mas entenda que o único valor que você tem é em Cristo. Por isso que em Cristo você tem todos aqueles valores que nós comentamos na semana passada. Para a gente concluir, como você se apresenta aos outros? Você já entendeu o que é o temor a homens. Provavelmente você conseguiu você sondou a sua própria vida ali, pelo menos de forma rápida, uma checagem rápida, e você pôde ver se você tem temido a homens, ou se você tem de fato temido a Deus, se você tem buscado a aprovação das pessoas ou buscado a aprovação de Deus. Então, a pergunta ainda vale. Eu quero que vocês reflitam, como você se apresenta às outras pessoas? Como você se mostra? Você se apresenta de qual forma? Temos aqui duas opções. Primeiro, alguém que precisa da aceitação das pessoas. Você precisa da aceitação das pessoas para você dormir em paz, para você encostar a sua cabeça no travesseiro e sonhar livremente, porque você tem aceitação das pessoas aqui do Change, talvez. Ou você é uma pessoa, alguém que busca a aprovação de Deus. Não a aceitação das pessoas, mas a aprovação do seu Deus. Você é alguém que cria uma falsa imagem de si mesmo? Ou é alguém que é verdadeiro diante de todos? Não só das pessoas, mas verdadeiro diante de Deus. Você é uma pessoa íntegra, uma pessoa que é correta, uma pessoa que não só é correta, mas é sincera, uma pessoa que não tem aquilo que esconder. Ela é a mesma pessoa na frente das pessoas, dos seus pais, da sua família, na escola aqui e na frente de Deus. Você é uma pessoa íntegra? Ou você é uma pessoa que cria uma falsa imagem de si mesmo, uma persona para apresentar em cada ambiente que você vai? Você é alguém que troca as suas convicções por status? Você é uma pessoa que pega todos aqueles seus posicionamentos e convicções e fala, não são tão valiosos assim, eu prefiro mesmo o status de estar com essas pessoas. Então, você entrega eles livremente. Ou você é uma pessoa que não abre mão, alguém que não negocia sua obediência a Deus. Como você tem se portado? Eu quero que você reflita sobre isso. E se você é essa pessoa, tome uma atitude de mudança hoje. Porque o nosso desejo de agradar a outros atrapalha o nosso dever. Não é o que talvez, não, nós precisamos, é nosso dever agradar a Deus. Só que enquanto você continuar buscando agradar as outras pessoas, você não está agradando a Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. A Bíblia é clara a respeito disso. Por fim, Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa tem que ser a nossa realidade. Paulo falou isso num contexto que os amigos dele estavam ali mudando as suas posições e convicções que já tinham aprendido para serem mais aceitos ali na época. Mas aí Paulo falou, por que vocês estão fazendo isso? Não, eu fui crucificado com Cristo, vocês também foram. Assim, não é eu mais que vivo, não são vocês que vivem, é Cristo que vive em nós. Então, não negociem quem vocês são em Cristo para vocês montarem uma aparência, uma capa, uma máscara para quem vocês são para as outras pessoas. Sejam aqui na igreja como vocês são lá fora e vocês são na faculdade ou no trabalho, quem vocês são em Cristo. Uma pessoa que é separada por Deus, separada do mundo, uma pessoa que o propósito de vida dela é 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. O seu propósito de vida é glorificar, é agradar ao seu Deus, se satisfazer nele. Então não tem por que negociar isso, que é o propósito, o objetivo da sua vida, só para agradar as pessoas aqui na terra.
não cometa essa tolice, mas tome uma decisão hoje de andar na contramão do mundo e que possamos juntos, ajudando uns aos outros, não temer a homens, temer a Deus, agradar ao nosso Deus e caminhar em direção a Ele. Amém? Podem fechar os seus olhos. Senhor Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor sonde o mais profundo do nosso coração nesse momento. Essas palavras que foram anunciadas hoje aqui podem entrar por um ouvido e sair pelo outro. Se depender da minha força, se depender da nossa vontade como Change, como igreja, sabemos que as mudanças só acontecem quando o Teu Espírito Santo age. Por isso eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo, por meio dessa palavra que nós vimos nessa noite, por meio da Tua palavra, possa transformar, moldar a vida de cada um aqui, Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor rompa essa barreira que provavelmente está em alguns corações nesse momento. Eu te peço, Pai, que o Senhor amoleça aqueles corações que estão duros e que talvez não enxergam o temor a homens como gravíssimo. Eu te peço, Pai, que o Senhor fale a esses corações. Mas eu também te peço, Pai, que o Senhor fale aqueles corações que talvez estão em desespero. Talvez aqueles corações que estão tão inundados pelo pecado que não encontram saída. Talvez aqueles corações que não conseguem nem alistar tudo que já pecou hoje ou pecou essa semana. Corações que estão perdidos, Pai. Deus, nos ajuda a confiar na Tua palavra, que só o Senhor é a solução para a nossa vida. Eu te peço, Pai, que o Senhor ajude aqueles que têm tentado vencer o seu pecado, mas têm falhado de forma muito feia. Eu te peço, Pai, que o Senhor fale ao coração dessas pessoas essa noite e mostre que somente o Senhor pode nos ajudar, pode nos fazer vencer esses pecados, que sozinho não conseguimos. Deus, nos dê essa certeza de que não só o Senhor existe, que o Senhor é santo e perfeito, mas que o Senhor nos ama e de que o Senhor tem um plano para a nossa vida, que a gente não está aqui vivendo um caos completo, mas que nós vivemos debaixo da sua perfeita soberania, santa, perfeita soberania. Deus, nos ajuda a entender essas verdades e pela Tua graça, não merecemos, mas pela Tua graça, transforma os corações nessa noite. Eu gostaria agora de perguntar se alguém aqui se identificou com essa pessoa que tem temor a homens, com essa pessoa que tem tentado agradar as outras pessoas. Eu gostaria de convidar você a tomar uma decisão de verdade, não só uma decisão falada agora. Eu nem me importo se você vai se levantar ou se você vai erguer a sua mão, porque o mais importante é o que está acontecendo aí dentro do seu coração, o mais importante é o que está acontecendo na sua mente. Por isso, se você quer tomar essa decisão, seja resoluto, tome aquela decisão diante de Deus, confessando a Ele que não é você que vai conseguir cumprir isso, mas que é Ele. Tome essa decisão essa noite. E eu te convido, ao final desse culto, se você tem lutado com esse problema, converse com algum de nós da equipe. Por favor, converse. Por favor, peça ajuda. Peça indicação de livros. Peça indicação de devocional. Peça oração. A gente vai estar orando por você durante a semana. Mas não lute com seus pecados sozinho. É burrice, tolice você fazer isso. Nós somos corpo para que a gente possa se edificar, para que a gente possa se exortar, para que a gente possa cuidar e ajudar um ao outro. Deus, te agradecemos, Pai, por esse culto. Te agradecemos, Pai, por essa palavra. E agradecemos, Pai, previamente, por tudo aquilo que o Senhor irá fazer aqui no Change, irá fazer nesses corações nessa noite. E eu te peço, Pai, se algum coração continua endurecido para a Tua palavra, que no seu tempo, conforme a Tua vontade, o Senhor possa amolecer, possa trazer essa pessoa de volta para a comunhão com o Senhor. Te agradecemos e te louvamos. Rendemos toda a glória ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus, amém.